Vamos lá, gente, continuar a nossa aula 4. Enfim, no primeiro bloco a gente viu parte de DHCP, né? Como é que os endereços eram distribuídos na sua rede. E começamos a pincelar o que era o DNS e para que ele serve. Bom, tendo em mente que ele vai te ajudar, né, a procurar um endereço na rede, muito mais fácil você procurar por um texto do que um conjunto de números que podem mudar do dia para a noite, o DNS é um dos serviços mais importantes que você pode ter no seu computador. Então, como é que ele trabalha? Todo registro de um DNS é armazenado no que a gente chama de Resource Records. Tá? Por exemplo, eu estou te dando um exemplo de um endereço aí da Embrapa, um subendereço da Embrapa, que é o senargen.embrapa.br. Do jeito que está escrito aí, olha a observação que tem embaixo. Você não tem como saber se esse objeto aí em cima é um subdomínio de embrapa.br ou uma máquina chamada senargen dentro de embrapa.br, tá certo? Como é que você vai saber isso? Dentro dos Resource Records de cada subdomínio. Você tem no Linux, arquivos de DNS para caracterizar a autoridade de domínio, e você tem no Windows também arquivos de DNS para caracterizar a autoridade sobre determinado domínio. Um outro detalhe, toda vez que o seu cliente se conecta na rede, você precisa saber no mínimo um endereço de servidor DNS. O normal é que você tenha dois, que é o que você chama de DNS primário e DNS secundário. Você certamente em casa já configurou uma conexão de internet ou uma conexão de rede local na sua vida. Então, você se lembra que você tem dois campos lá para o servidor de DNS, sempre o primário e o secundário. E o nome já diz tudo. Você vai ter uma consulta no primário, e se o primário não estiver respondendo por algum motivo qualquer, ele vai ao secundário. O seu servidor DNS, por sua vez, tem que conhecer pelo menos o endereço de um DNS raiz. Por que isso, pessoal? Quando você consulta o seu DNS, ele tem uma lista de resolução de nomes com IPs já armazenado lá no cache dele. E se ele não conhecer o endereço DNS, ele vai consultar um servidor DNS de raiz que contém uma árvore mais completa dos DNS. No caso, aqui no Brasil, ele vai contatar o servidor de DNS que tem a autoridade Brasil, ou o registro.br. Tá legal? Qual é o grande segredo para você ter uma velocidade interessante de DNS? O uso de cache. Como é que é isso, pessoal? A cada requisição de DNS que você faz, não só você, tá? As outras máquinas, os outros nós da rede que usam aquele mesmo DNS, vão fazendo as suas requisições. Aí o que acontece? A sua máquina armazena no cache interno dela aqueles endereços de DNS que você já visitou. Depois, o servidor de DNS primário ou secundário, se for o caso, que está atendendo a sua máquina, registra no cache dela as suas requisições e as demais requisições de outros nós da rede. Desnecessário lembrar é o quê? Esse cache é limitado, pessoal? Então, ele vai acolhendo, vai recebendo um tamanho até que ele começa a substituir os DNS mais antigos. Tá? Ele tem um time to live também nos nomes para nova verificação. Como assim? Pensa só, os endereços de internet normalmente são fixos. Por exemplo, você tem endereços de portais, aí os portais grandes normalmente não mudam o seu endereço. Mas por causa de alguma avaria no servidor da rede que atende os HTTPs, ou uma mudança mesmo de ordem de performance, talvez, a máquina que responde pelo serviço pode alterar o endereço IP. Aí o que acontece? Se você vai acessar um site, por exemplo, lá do planalto.gov.br, que foi acessado anteontem, digamos assim, e ainda está no cache lá do seu servidor de DNS, esse cache vai responder incorretamente
qual é o endereço IP da máquina. Por quê? Porque o pessoal lá do Planalto mudou esse endereço, certo? Por causa do upgrade. E aí? Aí que sua máquina vai ficar algum tempinho sem conseguir acessar, até que o quê? Esse time to live do servidor DNS se encerre, ele derruba essa entrada do cache e ele vai buscar novamente na próxima conexão qual é o DNS de Planalto Gov.br. E aí o que ele vai fazer? Vai trazer o endereço correto da máquina. Tudo bem? Continuando. Lembrando, como eu já falei, você vai verificar primeiro o seu cache, depois o do servidor, e quando chega no servidor, ele verifica primeiro o cache dele e depois o cache do servidor DNS raiz. Tá? Então ele verifica primeiro sempre o seu. A sua máquina, quando você está navegando, tem um cache dos endereços de DNS que você já consultou naquela sessão, naquele período de tempo X lá. Os sufixos de domínio. O que acontece? Você já percebeu que a internet tem sufixos de domínio que são padronizados, né? Você tem nos Estados Unidos lá o .com para endereços comerciais, você tem o .edu para endereços educacionais, o .gov para governamentais e assim sucessivamente. Então, no caso do Brasil, todos os endereços que são, que estão sob a autoridade ali do Brasil são .br no final. E aí? Tudo que for .br vai ser consultado em determinado servidor. Tudo que for .com é em determinados servidores e assim sucessivamente. Tá? Cada domínio tem conceito de sufixo. Pensa aí numa estrutura hierárquica, né? Você tem o .br, dentro de .br você tem lá .com, né, .mil, .gov e etc, etc, etc. Dentro de .gov você tem Planalto, você tem DF, você tem TCU e assim sucessivamente também. Tá? Pensa numa estrutura de árvore, uma estrutura hierárquica. Quais são os tipos mais comuns de Resource Records que aparecem dentro de um arquivo DNS? SOA é um tipo de registro que aparece só uma vez em cada Resource Record. Por quê? Porque ele vai indicar onde começa a autoridade a determinada zona. Como assim? Você tem o arquivo de DNS lá da zona senargem.embrapa.br dizendo o seguinte, olha, eu tenho autoridade sobre o domínio senargem.embrapa.br. Esse domínio está sob minha autoridade. Isso vai ficar registrado lá nos servidores que cuidam do .br, ok? Ou, por exemplo, no servidor embrapa.br, o embrapa.br fica registrado, enfim, você tem uma série de variáveis aí, né? Dentro de embrapa.br, a Embrapa tem a autoridade sobre todo o domínio Embrapa. Então, ela subdivide da forma como ela entender mais conveniente, ok? Depois de SOA, você tem o registro Name Server, ou NS. O que ele vai indicar? Ele vai indicar quais são os servidores de DNS, servidores de nome, que atendem aquela zona que está sendo delimitada ali, ok? Lembrando, você tem que ter no mínimo um servidor de DNS. O normal é que você tenha dois, um primário e um secundário, ok? Você tem o A, que é de alias, basicamente é um apelido para determinado nome, para determinado endereço. Então você diz o seguinte, se no seu arquivo de DNS tem uma entrada lá chamada www.in.a e o endereço IP, ele só está dizendo o seguinte, olha, o servidor www.meudomínio está respondendo nesse endereço IP aqui. Tá legal? Depois de A, tem o MX, que é o Mail Exchanger, ou o servidor de troca de mensagens eletrônicas. Como assim? Quando uma pessoa manda um e-mail para você, você já percebeu que ele não manda @IP, ele manda @provedor. Então, sei lá,
Você tem um e-mail fulano de tal, @terra.com.br. Quando você chega em terra.com.br, lá no registro de domínio da zona terra com BR, você tem um MX lá, apontando para o servidor de correio do terra.com.br. Para que isso serve? Quando você manda a mensagem, o servidor de correio vai saber para qual máquina ele deve entregar. Ok? Continuando. CNAME é a mesma coisa que apelido. Né? Quando você tem a entrada lá, você está dizendo um endereço. Ok? Um nome para um endereço. CNAME é nome para nome. Tá? A gente tem um exemplo de Resource Record aqui, e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que isso aparece. Tá? Da mesma forma que existe query, né, de nome para IP, existe o query contrário, que é o que a gente chama de query reverse, ou pointer record. Tá legal? Aqui embaixo, eu estou te dando um pointer record simples de você perceber. Olha só. Quando você dá um endereço, né, IP qualquer, dado aí abaixo, olha como é que ele fica como pointer record. Ele fica exatamente o contrário, ponto inaddr.arpa. Ok? Isso é só para você ter a função de query reverse também no serviço de DNS. Então, para a gente conversar um pouquinho aqui, a gente faz o seguinte, ó. Você tem, basicamente, um registro de DNS qualquer, né? Então, vamos lá. Quando você vai fazer uma query na sua máquina, você faz mais ou menos o seguinte, ó. Eu quero conectar lá na página http://www.catedra.com.br, ok? Então, eu digitei isso lá na minha máquina, ok? Depois que eu digitei, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta de DNS na minha máquina local. Por quê, pessoal? Lembrem do cache. Quando você tem cache, você vai verificar primeiro sempre na sua máquina. Aí você vai ter lá, dentro, né, do seu arquivo da sua máquina, você tem lá, quando você normalmente negocia DHCP, você já recebe a informação de qual é o seu DNS na sua rede. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o DNS é o IP tal, né? x.x.x.x. E aí? Bom, eu não tenho no meu cache, o que eu vou fazer? Próximo passo. DNS primário. Ok? Depois do DNS primário. O DNS primário vai fazer a mesma coisa que a sua máquina fez. Ele verifica localmente se você tem aquele endereço e se não tiver, ele vai consultar o DNS raiz. Ok? Até aí, tudo bem. Ok? Depois que terminou isso aqui, uma dúvida que um aluno mandou para mim ontem. Quando você tem o servidor DNS, isso aqui, pessoal, serve só para você fazer resolução de nome. Depois que você conhece que esse endereço do Catedra aqui é equivalente ao IP tal, quem vai fazer a conexão para a máquina é a sua máquina. Você não passa mais pelo DNS. Após o nome resolvido, a conexão é ponto a ponto. É da sua máquina para a máquina de destino. Tudo bem? Continuando a nossa aula, né? A gente volta aqui, ainda falando de DNS. Conforme eu comentei,
você tem alguns servidores de DNS raiz para, né, para inserção, para verificação dos DNS que não estão sob a autoridade do seu servidor, tá? E aí como é que faz? Como você pode imaginar, as consultas a esses servidores de DNS raiz podem ser milhares por segundo. Então o que acontece na prática? Hoje, normalmente os grandes provedores têm armazenamento em cache dessas entradas dos servidores raiz. Para quê? Para você ganhar agilidade, né, pessoal? Para essas máquinas dos servidores raiz não serem tão utilizadas a ponto de você ter um gargalo, né, e para você trafegar menos dados pelo link de internet. Então acaba sendo bom para você e bom para o seu provedor. Você tem os conceitos de top level domain. Lembra que eu comentei com vocês que você tem, né, o conceito de hierarquia no seu DNS. Você tem lá um registro responsável por .br, .com, .edu, e você tem a classificação desses, né, domínios. Quando a gente fala em domínios genéricos, são aqueles domínios usados pelo mundo todo. .com, .edu, .gov, né, que não tem o registro de país no final. E a outra classificação são os de país, que são os country codes, que normalmente são administrados pelos próprios países. Como assim? Cada país vai ter, pelo menos, né, uma autoridade para controlar a expedição desses nomes de domínio dentro da área de país. Então, aqui no Brasil é .br, você tem na Argentina .ar, né, enfim, uma série de outros nomes, Japão, JP, etc. Você tem no DNS questão de extensão de segurança, né, porque imagine só se o DNS fosse, você pudesse confiar em qualquer informação de servidor DNS. Né? Esses servidores de DNS raiz seriam alvos muito fáceis de ataque. Então, foi implementado o conceito de DNSSEC. Ele faz uso de chave assimétrica para você poder autenticar se aquele servidor de DNS realmente é aquele que você está pensando, para você poder confiar nas informações. Ok? Você tem o conceito de zona e domínio, né? Você tem o domínio.br, contém várias, né, zonas. E são conceitos distintos, tá? Uma zona é uma área de atuação. Um domínio é aquele domínio que você está que você especifica lá no seu Resource Record SOA, dentro do arquivo de DNS, tá? Os nomes de DNS podem ser atribuídos tanto de acordo com a estrutura organizacional da empresa ou da forma que o administrador de rede quiser. Isso pode ser, né, nome da cachorra, pode ser nome de um departamento, nome de uma pessoa, nome do andar, enfim. Não tem correlação necessária com a estrutura física dos seus computadores, tá? É claro que as empresas maiores têm algumas regras para endereçamento de nomes. Por quê? Para ficar mais fácil a administração para o pessoal da rede, né? Para terminar a parte de DNS, aqui a gente tem um exemplo de um arquivo, né, pessoal? Vamos lá. Você está vendo o seguinte, ó. Toda essa primeira parte aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó. Esse tipo de registro é o quê? É um tipo SOA. E ele está dizendo o seguinte, que a entrada myname.com dentro de SOA vai ser, né, debnameserver1, que é o nome do servidor de nomes, o nome do DNS. E aqui embaixo, cuidado que tem uma pegadinha. Esse joe.myname.com não é um nome de uma máquina. Por quê? Isso aqui, na verdade, é o nome do contato do administrador desse subdomínio. É joe@myname.com. Mas por que não se usou arroba aqui? Está vendo que lá embaixo você tem o uso de arroba. Isso é, arroba tem um uso, é um caractere especial dentro de um arquivo DNS. Então você não pode usar ele lá em cima. Tá legal? Terminando, a autoridade de domínio, ele seta uma série de informações aqui,
como o tempo de time to leave, tá vendo? O tempo de refresh, o tempo de tentativa nova. Depois disso, ele te dá os name servers, tá vendo aqui, ó? Ó, seu name server está aqui, tipo de entrada DNS, e ele está dizendo, ó, está apelidando aquela máquina, está dizendo que, ó, o DebNS1, ele está dentro do alias 192.168, final 41. E, embaixo, mesma coisa, o outro name server. Tá ok? Mesma coisa ele fez embaixo, ó. Primeiro, ele batizou o nome da máquina, disse lá que DebMail está dentro do IP final 51, DebMail 2, final 52, e aqui ele diz que o MX vai responder lá no DebMail 1, ok? Ou DebMail 2. Você está vendo que você tem um número ali antes do nome da máquina. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer a prioridade de resposta, tá, pessoal? E você tem aqui, ó, lá embaixo, lembra que CNAME é um apelido? Eu estou dizendo, dá uma prestador atenção lá embaixo, ó, que DebHP fica dentro do IP 61, ele mapeia para o IP 61, e lá embaixo eu digo que www, na verdade, é o DebHP. Ok? Esse é um arquivo típico de DNS que você encontra, por exemplo, nos servidores de Linux. Está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Basta você se lembrar esses tipos de entradas que você encontra no DNS. Ok? No próximo bloco, a gente começa a falar da transferência de mensagens eletrônicas pela internet, ou seja, o nosso e-mail.